Olá! Já parou para pensar como uma comunidade pode se proteger de desastres como enchentes e deslizamentos? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num projeto inovador que responde essa pergunta. E o segredo? Olha só, está na participação social na gestão de riscos. O que a gente vai ver aqui é uma síntese de um trabalho acadêmico que traz uma solução bem prática para um desafio muito real. Então, vamos lá. O trabalho que a gente vai analisar hoje se chama Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil, promovendo a mobilização social e gestão integrada de risco em São Luís, no Maranhão. A autora é a Flávia Raquel Silva Coelho Diniz, com orientação do professor Leandro Ribeiro da Silva. E olha, esse projeto foi apresentado para concluir o curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, no ano de 2025. Para organizar nossa conversa, a gente dividiu a análise em 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o desafio que existe lá em São Luís. Depois, vamos ver a solução que o projeto propõe, como colocar isso em prática com um plano de ação, o que se espera alcançar com tudo isso e, por fim, a gente fecha com a conclusão do trabalho. Então, vamos começar entendendo o cenário do problema. Então, vamos direto ao ponto. Qual é o problema em São Luís? A capital do Maranhão, infelizmente, convive com riscos bem sérios de desastres. E o mais curioso é que a peça que poderia ser a mais importante na prevenção, a própria comunidade, parece que está ficando de fora desse processo. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, olha esse número, 69. É isso mesmo, a Defesa Civil do município mapeou 69 áreas de risco em São Luís. A gente está falando de lugares vulneráveis a deslizamentos, alagamentos, inundações, é muita coisa. E olha, esse risco não é só uma possibilidade não, é algo que acontece de verdade. Segundo os dados da própria Defesa Civil de São Luís, só em 2024 eles atenderam quase 400 ocorrências. E os principais problemas foram justamente inundações, alagamentos e deslizamentos. Então, pensem comigo, se a gente tem tantas áreas de risco e tantos incidentes acontecendo, o projeto levanta uma questão que é, assim, fundamental. Porque em nenhuma dessas 69 áreas existe um núcleo comunitário de proteção e defesa civil. Quer dizer, por que os próprios moradores não estão sendo organizados e envolvidos para ajudar a gerenciar esses riscos? E é justamente para preencher essa lacuna que o projeto apresenta uma solução. A ideia é propor um novo modelo de gestão de risco, um modelo que é construído, olha que interessante, de baixo para cima, com a participação da comunidade. Vamos entender melhor como isso funcionaria? A grande sacada da solução é essa: criar um núcleo comunitário de proteção e defesa civil. Pense nesse núcleo como uma ponte, um elo forte entre o sistema de defesa civil e a comunidade. O objetivo é capacitar os próprios moradores para que eles saibam como se proteger e, mais importante, para criar uma cultura de resiliência ali no dia a dia do bairro. E essa ideia não veio do nada, não. Ela tem uma base teórica bem forte. O projeto se apoia em pesquisas, como a da Spink, por exemplo, que mostra uma coisa muito clara. Aqueles modelos de gestão que vêm de cima para baixo, sabe? Onde alguém decide tudo sem ouvir quem está lá na ponta, vivendo o risco, esses modelos geralmente não dão certo. Por isso que a participação da comunidade não é só uma boa ideia, é simplesmente essencial para que a coisa funcione. Ok, então quais são os objetivos práticos disso tudo? Bom, eles são bem diretos. O primeiro passo é começar com o projeto piloto, sabe? Implantar um núcleo em uma das áreas de risco para testar um modelo. A partir daí, o foco total é em capacitar o pessoal da comunidade para eles mesmos agirem na prevenção, construir uma resiliência que dure e, um ponto super importante, criar parcerias com outros órgãos, tanto públicos quanto privados, para fortalecer essa rede de proteção. Tudo bem, a ideia é ótima, os objetivos são claros, mas como é que isso sai do papel e vira realidade? Bom, para isso, o projeto traz um plano de ação bem detalhado. Vamos ver? A metodologia é bem organizada em 3 grandes fases. A primeira, claro, é o planejamento. É aqui que se monta o cronograma e se conversa com os parceiros. Depois vem a fase de execução, que é a mão na massa mesmo, ir até a comunidade, fazer visitas, promover oficinas de capacitação e, finalmente, formar um núcleo. E, por último, mas não menos importante, a fase de análise, ou seja, avaliar o tempo todo o que está funcionando e o que precisa ser ajustado. E olha só esse cronograma. Ele mostra como tudo acontece num período de 4 meses. Tá tudo bem pensado. No primeiro mês, o planejamento e as visitas. No segundo, as oficinas. No terceiro, mais capacitação. E no quarto, a eleição dos membros e a formalização do núcleo.
Ou seja, é um plano de ação bem intenso e super organizado. Certo, temos um plano. Mas e aí? Qual o impacto que se espera disso tudo? É agora que a gente vai entender por que esse trabalho é tão importante, não só para aquela comunidade específica, mas para a cidade inteira de São Luís. O primeiro resultado esperado é sinceramente impressionante. A estimativa é de uma redução de no mínimo 60% nas ocorrências de desastres na comunidade. E como se chegaria a isso? Com ações de prevenção, coisas como campanhas educativas, fazendo com que os próprios moradores identifiquem e ajudem a reduzir as vulnerabilidades do lugar onde vivem. E se o primeiro número já era bom, o segundo é ainda mais forte. A ideia é que, mesmo que um desastre, infelizmente, aconteça, uma comunidade que está preparada e engajada consiga diminuir os impactos negativos em até 90%. 90%. Isso, na prática, significa salvar vidas, proteger o patrimônio das pessoas e garantir que a recuperação seja muito, mas muito mais rápida. Mas o grande valor desse projeto, talvez, vá até além desses números. O principal impacto é que essa iniciativa piloto se torne um modelo que possa ser copiado e adaptado em outras áreas, inspirando a criação de novos núcleos. A ideia é construir uma verdadeira resiliência por toda a cidade de São Luís. Bom, estamos chegando na parte final da nossa análise. Vamos falar agora sobre a conclusão do trabalho e reconhecer a importância dele tanto para a ciência quanto para a gestão pública no Brasil. Resumindo, o que a gente vê aqui é um exemplo fantástico de como a pesquisa acadêmica pode e deve gerar soluções práticas para problemas muito reais da sociedade. É um trabalho de um valor social imenso e que mostra bem o compromisso do curso de especialização e da Universidade Federal de Juiz de Fora com a formação de profissionais éticos, críticos e realmente preparados para ajudar a construir uma gestão pública mais segura e eficiente no nosso país. E se essa análise do trabalho foi interessante e trouxe algo novo, fica aqui o convite para seguir o canal e acompanhar outros conteúdos como este. Curtir o vídeo ajuda muito a gente a apoiar a divulgação científica e compartilhar faz com que essa informação tão importante chegue para mais gente. É muito importante lembrar que o que a gente apresentou aqui foi uma síntese, um resumo. Para ter a visão completa com todos os detalhes da pesquisa, da metodologia e dos resultados, a gente recomenda muito a leitura do trabalho original. O link para o documento completo está aqui na descrição, ok? E só um aviso final. Este material é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico, que foi gerada com o apoio de inteligência artificial. Por causa disso, é possível que o conteúdo tenha algumas simplificações ou até mesmo imprecisões em comparação com o documento original. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Como a participação ativa da comunidade poderia transformar a gestão de riscos aí, no lugar onde cada um vive? Fica aí o pensamento. Muito obrigada pela atenção.